Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ter uma licença poética aí, todo mundo pode pegar o celular. Hoje pode. E aí, eu mandei umas fotos aí para os irmãos. São 4. Abre aí, por favor, para a gente dar início aí à nossa aula. Todo mundo abriu? Beleza. Abre a foto toda assim, tá? Só uma. Vou pedir a Mariana que nos fale o que a primeira foto aí simboliza para você. O que ela traz? A beleza da natureza. Certo. Segunda foto. Vou pedir para a nossa irmã Eleni nos falar o que essa segunda foto traz para você. Trabalho, preocupação. Você vê que a Eleni até para falar assim ficou franzida, né? A testa tá pesada, né? Ainda mais para quem já aposentou, não está acostumado muito mais com esse batente, né, Eleni? Terceira foto aí, eu vou pedir ao diácono André que ele nos fale o que essa terceira foto aí te traz. Comilança, confraternização. Beleza. E essa última foto aí, pastor Saulo? O que ela te traz? Muito trabalho que depois já comi, tem que lavar tudo, né? É isso mesmo. Além de não ter nada para comer, ainda tem que limpar, né? Vocês perceberam que cada foto, cada imagem, ela tem um símbolo nela, certo? Independente de quem olha, a imagem sempre vai trazer um símbolo, sempre ela vai ter uma representação. E a aula de hoje, a gente vai trazer exatamente isso. O tema da aula de hoje é Reflexos da Beleza de Deus. Nós lemos lá em Gênesis 1, o capítulo 1 todinho. O que Deus fez no capítulo 1 de Gênesis? Ele fez todas as coisas. Deus criou, certo? Então tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, que nós palpamos, que nós cheiramos, é reflexo da criação de Deus, certo? Nós mesmos somos reflexos de Deus. Estou certo? Certíssimo, né? Um pregador cristão fala assim, o Jonathan Edwards: toda beleza encontrada em toda a criação é apenas o reflexo dos raios difusos do ser que tem uma plenitude infinita de brilho e de glória. Parafraseando, tudo que a gente vê e enxerga de bonito, de belo, de calmo, de sereno, de maravilhoso, é reflexo de Deus. E aquilo que a gente vê que é confuso, que é trabalhoso, que é penoso, ou que é vazio, ou que é desorganizado, também é reflexo da glória de Deus. Por quê? Porque reflete aquilo que Deus não é, ou aquilo que é o contrário de Deus. Se Deus é ordem, quando nós fazemos a bagunça, nós temos reflexo da lei de Deus. Porque existe o padrão que é Deus, o padrão que é belo, o padrão que é organizado, o padrão que é perfeito, o padrão que é belo. Tudo que existe criado vai refletir a respeito do Criador. De novo, tudo que é criado vai refletir a respeito do Criador. Eu tenho um amigo, não é daqui não, então não adianta tentar achar quem é não. Ele tem uma esposa que ela falava assim, na época eu tinha meus 20 e poucos anos, que ela falava assim: a gente não pode achar, nem pensar e nem falar eu até concordo, né? Que uma pessoa é feia. Eu tenho necessariamente que achar todo mundo bonito. Você já pensou nisso, pastor? Eu tenho que achar todo mundo bonito? Por quê? Às vezes você tem um amigo que você não acha ele tão bonito assim. Beleza física, certo?
Mas ele, com certeza, ele tem características muito belas que você admira nele, senão ele não seria seu amigo. Quando você que é casado, já casou, ou tem um filho casado, enfim. Quando o marido está lá em cima, lá na frente, aí a esposa entra. Ele não chorou ainda, certo? Aí toca a marcha. E aí o que acontece? Desaba. Por quê? Porque ele vê o quê? Aquela pessoa que ele acha bela. Você tem que achar o seu marido, a sua esposa, bonita. Necessariamente você tem que achá-la bonita. Porque ninguém casa com uma pessoa que você acha feia. Mas eu posso achar alguém feio? Aí é uma pergunta capciosa. A gente vai tentar responder isso mais para frente. Eu não vou levantar um nome para ninguém responder, não, para não pressionar. Mas pensa, eu posso achar alguém feio? A Mari fez assim. Isso quer dizer o quê? E o Kias, eu posso achar alguém feio, Kias? Pode, mas não deve falar. Olha, errado não tá, né? Achar. Beleza. Vamos tentar pensar. A gente leu o capítulo 1 todinho de Gênesis, certo? À medida que Deus foi criando as coisas, Deus via que era bom. Mas o registro que está ali, que Deus viu que era bom, é redundante. Por quê? Porque tudo que Deus criou foi o quê? Reflexo, uma imagem daquilo que Ele é, certo? Então, esse Deus viu que era bom é só para registro mesmo. É só para nós, pecadores, entendermos que, de fato, aquilo era bom. Mas é redundante essa frase. E Deus, no finalzinho, Ele criou quem? O homem, certo? Adão e Eva certamente era muito bonito. Muito bonito. Porque eles refletiam também a natureza de Deus. Aquilo que Deus é. Eles foram criados à sua imagem e semelhança. Eles eram muito bonitos. Por que eu estou falando isso? Hoje você pode achar alguém feio? Você pode achar uma paisagem feia? Pode. Por quê? Por causa do? O pecado. Mas o pecado, ele não tornou a pessoa feia. Ele pode até ter tornado também. Mas o pecado também tornou a pessoa, quem olha o outro, pecador. Aquele quem está olhando para vocês agora é pecador. Então, eu acho pessoas bonitas e feias. Eu acho pessoas legais e chatas. Eu acho pessoas que falam muito e falam pouco. Eu não tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa de estupim curto, de personalidade forte, uma pessoa de poucos amigos. Esse sou eu. Mas às vezes você é aquela pessoa que é amiga de todo mundo, se dá bem com todo mundo. Sabe aquele amigo da galera? Por quê? Porque nós hoje somos caídos. Então, aquele que enxerga, ele também tem pecado. E isso distorce um pouco a nossa imagem. Sabe aquele ditado, para todo pé torto existe um sapato? Provavelmente você vai assim, nossa, como é que essa pessoa casou, né? A pessoa não tem nada de bom, é ruim, é feia, é chata, eu não enxergo nada. Sabe qual é o problema? É porque quem está enxergando é você. Porque outra pessoa vai ter outros olhos. Então, a beleza, a imagem, o belo, aquilo, o lúdico, ele molda os nossos corações. Ele nos orienta. Tem um outro exemplo. Imagina aquela pessoa, quem aqui já gosta de filme, já viu filme, sabe aquele vampiro lá do Vampiros e Lobos, qual é o nome daquele filme? Crepúsculo. Sabe o protagonista masculino lá, aquele branquinho? Ele foi eleito o homem mais belo do mundo. A beleza perfeita. Quem riu aí já discordou, né? Então você está vendo como que é subjetivo? A beleza ela é subjetiva, por quê? Porque ela é vista com diferentes óculos, certo? Agora, tem uma diferença. Assim como em Gênesis havia um padrão, quando Cristo voltar, todo mundo vai usar o mesmo óculos, a mesma lente.
A lente que nunca falha, a lente que não tem manchas, que o grau está ajustado perfeitamente, a lente que não está trincada. E aí sim a gente vai conseguir enxergar a beleza criativa de Deus na sua totalidade. Só quando Cristo voltar. Então a beleza, ela revela afetividade. Sabe quando você está assistindo aquele filme? Imagina, você está vendo aquele filme lá, tem tempo que eu não vejo filme, mas imagina. Aí sua esposa te chamou para ver uma comédia romântica. Olha que beleza. Aí você está lá sentado, meio água com açúcar, e aí você olha para o lado, sua esposa está o quê? Em prantos, chorando, rios. Por quê? Porque aquilo traz sentimento para a pessoa. Aquilo tem uma certa afetividade, aquilo traz memórias. Imagina quando você, por exemplo, escuta uma música. Uma música que você escutou a sua infância inteira. Às vezes aquela música não faz nem sentido para você hoje. Mas quando você escuta essa música, ela te traz uma memória, um afeto, e te leva lá para aquela época do passado. Provavelmente isso já aconteceu com você. Ou então, pode ser uma roupa, uma pessoa, uma cor. Tudo isso são símbolos. É algo simbólico que nos traz a memória de algo. E assim Deus fez. Ele criou as coisas visíveis, palatáveis, sensíveis ao toque, com um propósito. Para que a gente desfrute dele. Deus não criou nós apenas para conhecer a Deus. A gente deve desfrutar daquilo que Deus é. Na palavra nós vemos Deus usando essa beleza para se comunicar o tempo inteiro. Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos poemas, nós temos símbolos o tempo inteiro. Apocalipse é o livro dos símbolos. E por que Apocalipse é o ápice dos símbolos? Porque ele é o fechamento. Apocalipse é um reflexo daquilo que está desde Gênesis até chegar no último livro. E Deus usa esses símbolos o tempo inteiro. Na Bíblia nós temos aqueles que são homens retos, homens bons, aqueles que são homens maus, homens caídos, aqueles que eram ruins, caídos e se converteram ou se tornaram bons por causa da graça de Deus. Está vendo os símbolos que Deus usa? E esses símbolos comunicam com a gente. Tem o versículo na Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de... Davi tinha um coração de Deus de fato? Não, isso é o quê? É um símbolo. É um símbolo que Davi, sendo pecador, sendo um homem que cometeu vários pecados, foi salvo pela graça. E assim como ele foi salvo, nós também devemos salvar. Paulo diz que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não estava apontando para ele. Paulo estava apontando para quem? Para Cristo. Mas ele usa de um símbolo, de uma figura para mostrar: Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso padrão. Um pastor diz assim, nós temos nossa própria cultura. Deus não fala como um advogado em tom de defesa. Deus não fala como um filósofo ou como um teólogo o tempo inteiro. Muito menos como um apresentador de TV, simplesmente fazendo uma mera apresentação de slides. Muitas vezes ele fala como um poeta. Você não vê registro bíblico de Deus falando teologias o tempo inteiro. Não. A Bíblia tem uma base, e dessa base ela é tão rica e infinita que nós extraímos tudo dela. Mas a beleza, por si só, é suficiente para a gente conhecer a Deus? Não. Por dedução lógica, não. Porque senão, todo mundo que tivesse os 5 sentidos, ou 3 ou 4, enxergasse as belezas de Deus, conheceria de Deus, certo? E isso acontece? Não. Então, será que é errado eu ouvir Chico Buarque? Se você for em determinada igreja, eles vão falar que é.
Vocês acham que é errado? Ele tem suas convicções, né? Religiosas expressas, né? Mas ele é um homem talentoso, certo? Eu, particularmente, não é minha praia, mas eu reconheço o talento do outro, né? Por exemplo, uma banda que você adora, e essa banda não é cristã, pelo contrário, mas ela é aquilo, certo? Mas como que a gente vai usufruir das coisas que são do mundo sem se corromper? Como é que a gente vai usufruir das coisas que são do mundo sem se corromper? Alguém tem essa resposta para dar? Ou a gente não deve se contaminar com essas coisas e cantar, ouvir, ler apenas aquilo que é da igreja? O que os irmãos acham? Vou até tomar uma água. Perfeito. Se a gente só usufrui coisas que são da igreja, todos nós aqui já pecamos e muito, né? Quem que já viu o Titanic? Os mais velhos aí, O Vento Levou, A Lagoa Azul. São filmes cristãos? Não. São filmes bons? Eu já vi Lagoa Azul 395 vezes. Sessão da tarde era só isso. A Lagoa Azul, Retorno da Lagoa Azul e a Lagoa Azul voltará, não sei o quê. Não são filmes cristãos. Mas, assim como o pastor e a Mariana falaram, se a gente tem a nossa base sólida, a gente sabe de fato o que a gente deve consumir e o que a gente não deve consumir. E se a gente consumir algo que não é puramente cristão, a gente consegue, de fato, extrair algo bom daquilo. Por exemplo, os filmes de super-herói, eles são cristãos? Nenhum é. Eu não conheço um que é. Se alguém conhecer um aí, deve ser menos popular, menos conhecido. A gente consegue extrair coisas boas desses filmes? Sim. Aplicações, inclusive, bíblicas. Relações e analogias com a própria palavra de Deus. Por quê? Aí que está a chave da questão. Porque tudo o que é criado fala a respeito do Criador, mesmo que a criatura não queira. De novo, tudo aquilo que é criado fala a respeito do Criador, mesmo que a criatura não queira. Então, um produtor de filme, um diretor de cinema, vai fazer um filme de vilão, mesmo que ele não queira, ele está falando ali, reflexo a respeito de Deus. E nós, como consumidores disso, a gente tem que saber o que é bom e o que é ruim. Aquilo que de fato vai nos agregar algo e aquilo que de fato não vai. Então, a arte, a beleza, as criações, ela só vai fornecer sabedoria para a gente se nós estivermos firmes na palavra. Exato. Uhum. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente vai assistir qualquer coisa, né? Perfeito. Tem coisa que você sabe, tem canal de televisão que você sabe que você não vai ligar, certo? Tem filme que você sabe que você não vai assistir. Ah, mas tem uma parte boa. Bom, mas aí você tem que ter a balança de Deus, né? A parte boa convém para você pegar uma parte ruim tão grande. Você vai comer uma maçã inteira que está toda podre só porque o pedacinho dela lá dentro ela está purinha ainda? Não. Você vai se contaminar. Então, o homem, ele é criativo justamente e unicamente porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós somos criativos. E tem pessoas que são mais criativas do que outras. Eu, por exemplo, sou zero criativo. Não tenho absolutamente nada de criatividade. E nós temos pessoas aqui na nossa igreja, por exemplo, que são super criativas. E outras que são criativas que elas nem sabem que ela tem essa criatividade toda. Por quê? Porque Deus nos fez nessa multiforma, dessa pluralidade, porque quanto mais plural, mais diversificado,
mais reflexos de Deus nós teremos aqui na Terra. Os cavalos, por exemplo, eles não pintaram o teto da Capela Sistina. Não foram as vacas que construíram Taj Mahal. Taj Mahal, por exemplo, a história diz que foram quase 5.000 pessoas que construíram. E muitas delas, mais de 1.000 pessoas que dizem, mais de 10, 20%, morreram durante a obra de tão pesada. E o arquiteto que construiu o Taj Mahal, ele foi morto assim que a obra terminou, porque o sultão lá não queria que construísse nada parecido. Você vê, a criatividade e até o plano mirabolante de criar apenas um veio de quem? Do homem. Mas você vê que, por estar na mão de uma criatura pecaminosa, algo pode ser criado para o que é belo e algo pode ser criado para o que é ruim também. Então, você que tem cachorro, por exemplo, você que tem gato, você pode amar o seu pet. Você que tem uma cacatua, um passarinho, um peixe beta que morre com 7 dias. Você pode amar os seus animais. Mas os seus animais, eles não podem ser criativos. Eles não conseguem escrever um convite de Dia dos Namorados. Eles não conseguem te dar uma felicitação. Eles não conseguem criar coisas como nós criamos. Porque apenas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Abre lá em Gênesis 1, 29. Vamos ler lá, pegar esse gancho que o presbítero Guias falou aí. Gênesis 1, 29. Vou ler, diz assim, ó. E disse Deus ainda, depois de Deus ter criado o homem e mulher, né? Eis que vos tenho dado o quê? Que darão? E se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores que deem fruto, que dê semente. Ou seja, tem uma ordem aí. Deus vai dar as ervas, essas ervas vão dar sementes, essas sementes vão crescer e virar árvores, e essas árvores darão frutos. E esses frutos darão semente de novo, e assim sucessivamente. E para que isso vai servir? Para mantimento. Então a gente não deve comer carne. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis, todo o que há fôlego, e toda a erva, lhe será para mantimento. Bem, vamos pensar. As pessoas, elas querem... Já deve ter visto aqueles vídeos, aquelas reportagens. A pessoa agora se identifica como um cachorro. Agora a pessoa se identifica como um cavalo. E ele anda como um cachorro e um cavalo. Bom, e a gente não pode maltratar os animais. A gente não pode mais matar os animais. Mas ela se nivela só naquilo que ela quer. Que se ela for em qualquer lugar, qualquer mata fechada, qualquer lugar da África, ela vê que existe morte o tempo inteiro. Os animais, eles sobrevivem se matando o tempo inteiro. Eles precisam de alimento para si. Então o homem, ele pode parar de comer todas as carnes do mundo. E aqueles que não comem carne, a gente também deve respeitar. Inclusive, Paulo trata sobre isso. Mas se o homem parar de fazer isso, não vai parar de existir morte. Por isso que a gente precisa de parcimônia e sabedoria para tudo aquilo que a gente deve fazer, se alimentar, tudo. A glutonaria também é um pecado. E por vezes eu já pequei nisso. Agora a gente não pode excluir a criatividade e a beleza de Deus com base em ideologias que não são da Bíblia. Existe se o ser humano conseguisse digerir celulose, que é uma parte de uma proteína de um vegetal, toda a humanidade poderia ser vegetariana. Não sei se os irmãos já ouviram sobre isso. Mas a gente não consegue digerir celulose. Por exemplo, sabe quando você está comendo um milho? E aí você come o milho, e aí quando você vai ao banheiro, o milho sai inteiro, certo? Por quê? Porque o milho ele é revestido de celulose. Se a gente conseguisse digerir toda a celulose que existe no mundo, teria alimento para todo mundo e a gente não precisaria de todos os nutrientes que existem nas proteínas animais, enfim, dos peixes, frangos, aves e tudo. Mas por que a gente não consegue? Eu vejo como resposta de Deus, como reflexo da queda. A gente não consegue, hoje, usufruir de tudo aquilo que Deus criou. Que eu creio, e que a Bíblia nos dá embasamento para crer, que antes da queda a gente poderia. Antes da queda a gente não vê freios aqui
em a respeito da criatura em usufruir a beleza de Deus. O único freio era a árvore. É o único freio, é a árvore. E uma árvore só. Porque todas as outras podiam. Então hoje, a gente tem freio até para usufruir daquilo que Deus criou. Porque nós somos pecadores. Quem aí é fã de café? Quem aí não vive sem café? Quem é viciado em café? Quem não gosta de café, espera um pouco da ilustração aí, depois eu dou outra, viu? Isso aqui foi a maior invenção que já fizeram na humanidade. Imagina o seguinte, não, olha o trabalho que isso dá. A pessoa ela viu um fruto vermelho. Não sei se vocês já viram aqueles documentários lá, perdidos na floresta e tudo. Mas os frutos vermelhos pequenininhos são os mais perigosos. Ou ele é muito bom, ou ele tem veneno. É 8 ou 80. Então, a pessoa pegou um fruto vermelho, tirou do pé, colocou no sol para secar, torrou, descascou, moeu, depois ele colocou uma água fervendo e depois ele ainda coou e fez uma bebida maravilhosa. É ou não é uma criatura magnífica, um cara que inventou um trem desse? Isso aí é obra da criação de Deus. Eu tenho certeza que quando a gente estiver no céu, vai ter o pó mais gostoso que você já comeu na sua vida. Vai ter. Dizem que o café mais gostoso é um café que tem lá na Austrália. Diz que é um esquilo, que ele come as sementes do café, ele defeca aquelas sementes, mas dentro do estômago dele, aquilo mexe com as enzimas, com não sei o quê, com o pH, e ele defeca e você come a semente depois que ele defecou. Lógico que você tem todo um tratamento, né? Diz que o café é um negócio maravilhoso, é uma nota preta. Eu acho que no céu vai cair semente de esquilo, assim, ó, caindo, para a gente fazer aquele café gostoso. Vai ser bom demais. Mas olha a criatividade do homem para fazer um negócio desse. É reflexo de Deus. Um autor diz assim, nós não inventamos nada, a gente apenas testemunha. Deus já sabia que o café era bom. E Deus... Se tiver um café melhor ainda, Deus já sabe que ele é possível de ser feito. É porque a gente não conhece, a gente não testemunhou ainda. Você conversa às vezes com o espírita, eu tenho uns na família, que eles falam assim, olha para você ver o avanço tecnológico. Se você pegar nos últimos 100 anos, o ser humano evoluiu demais. Ele está hoje num outro patamar e vai melhorar cada vez mais. Bom, a pessoa está falando a respeito daquilo que foi criado. Ele não está falando a respeito do ser humano inerente em si. Ele está falando a respeito de tecnologia, de facilidades, mas não da pessoa em si, da humanidade. Não é isso que ela está querendo dizer. Infelizmente, nós, nesse tempo corrido, às vezes a gente deixa de desfrutar um pouco dessa beleza. Às vezes a gente quer focar demais em todas as coisas e a gente não consegue focar em nada. Então, quando a gente senta no sofá, assiste aquele filme que nos traz boas memórias, aí a gente consegue focar no foco de uma beleza. Quando a gente escuta aquela música que nos traz aquela memória, aquela música agradável, a gente consegue focar um pouco da nossa atenção. Porque hoje em dia a nossa atenção está completamente... O autor até fala, o pintor, ele congela uma imagem daquilo que é belo, para depois a gente enfrentar uma fila de 5 horas e ficar olhando para o quadro para tentar entender aquilo que o pintor retratou. Eu trouxe até uma imagem aqui, essa é a imagem da Noite das Estrelas, o Van Gogh que pintou, né, em 1800 e uns quebrados. O Van Gogh foi internado num hospício, né, num asilo na época, teve sua orelha mutilada, e essa imagem é a imagem que ele tinha da janela do quarto que ele estava internado. Mas é interessante que não é assim a imagem da janela. Essa é a imagem que ele tinha na mente dele, na cabeça dele. Ou seja, ele congela uma imagem, aquilo que para ele é belo, que tem um símbolo, e coloca estático numa tela. E agora cada um que olha para essa imagem tem uma interpretação de si, porque cada um tem uma experiência já vivida, cada um tem uma coisa a ser feita. Então, o que é bonito? Respondendo a uma pergunta que a gente fez lá no início, a beleza, às vezes, ela é subjetiva.
às vezes, para que um é muito belo, para o outro não é. Por exemplo, necessariamente você vai achar seu filho bonito. Você tem que achar seu filho bonito. Ainda mais a mulher. Saiu de dentro de você. Você carregou 9 meses. Você criou sua vida inteira. Ele, para mim, pode ser a pessoa mais feia do mundo. Para outra pessoa pode ser a pessoa mais feia. Mas para a mãe, para o pai, o filho vai ser a pessoa mais bonita do mundo. A Júlia pode estar com cabelo esvoaçado, nariz correndo meleca, com o dente sujo, com o pé de Todd. Eu vou achar ela linda. Por quê? Porque ela é minha filha. Ela vai ser sempre linda, perfeita e maravilhosa. Mas ela é subjetiva. E Gênesis nos traz o porquê disso, sabe? E é interessante. Quando você escuta uma música, até a música que a gente cantou no início, ela é uma música que o cantor ele tem uma característica. Ele não tem muito nuance de tom. Ele costuma cantar assim, no mesmo ritmo, na mesma voz. E essa música foi até proposital. Que quando outros cantam, às vezes a gente consegue colocar um tom maior, um tom menor, ainda mais quando tem muita gente cantando. A música traz isso. Se é uma música parada, depois ela agita, ela fica alta e ela fica baixa, é isso que é interessante. Quando você assiste um filme, sabe aqueles filmes que o final começa no início? Aí você fica o filme inteiro pensando se o final é verdade ou se o final é mentira e se eles vão me desmentir no final ou não. O filme é assim, a música é assim. Ela começa tranquila, depois ela aumenta, ela traz um problema a ser resolvido, traz uma pessoa para resolver o problema é solucionado e todos terminam felizes para sempre. Por quê? Os filmes, as músicas, aquilo que é criado é vivo e cheio de quê? De contrastes. Um cientista, ele é defensor do criacionismo, né? Ele fala assim, todos nós somos tons de marrom. Não existe aquilo que é branco e aquilo que é preto. Aquele que é um negão azul, aquele que é branco igual uma neve. Ele falou, não, todos nós somos tons de marrom. E ele prova isso cientificamente, falando que todos nós temos uma quantidade de melanina. Melanina é aquele tom, aquele pigmento marrom. Ninguém tem um pigmento negro na sua pele, ninguém. E ninguém tem um pigmento branco de melanina, ninguém. Todos nós temos porcentagem, uma quantidade de melanina. E nós somos tons de marrom. E olha que maravilha. Esse contraste é que nos dá beleza. Esse contraste é bonito de se ver. Imagina se todo mundo fosse da mesma cor, com o mesmo cabelo, com o mesmo porte físico, todos iguais. Seríamos robôs. A representação, o simbólico daquilo que vem de Deus, ele é aumentado, ele é potencializado na pluralidade. Quanto mais pluralidade nós vemos, mais a gente consegue degustar daquilo que Deus é. Porque Deus é tudo. Tudo aquilo que é bom. Alguém quer falar alguma coisa? A beleza subjetiva é exatamente isso. Ela só é subjetiva porque aquele que vos olha, ele tem pecado. Só. Por isso que a gente precisa sempre a gente tem que ter esse exercício de sempre voltar em Gênesis antes da queda. Isso. Perfeito. Perfeito. Isso. Perfeito. Perfeito. E tem pessoas... Isso. E tem pessoas que, mesmo não conhecendo a Deus, eles têm facilidade de quê? De organizar essas belezas e trazerem em forma de música. Só que olha só, a música pode ser a mais bela possível, a mais perfeita possível. Pode ser Bach, Beethoven. Se você não gosta, não quer dizer que você não gosta porque você é um pecador. Quer dizer que o pecado ele mancha a nossa visão, o nosso ouvido, a nossa boca. Por exemplo, teve outro dia que eu perguntei qual é o seu sabor de pizza preferido. O que me responderam? Abacaxi com lombo canadense. Tem gente que ama. Tem gente que acha que é um assassinato. Por quê? Essa pluralidade... Veja, a queda de Adão e Eva ela também teve um propósito.
E Deus já sabia que Adão e Eva ia cair. Essa pluralidade, ela também reflete a respeito de Deus. Mas veja, a pluralidade, a gente extrai pequenas coisas dela. Um percentual aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Mas se a gente tivesse a capacidade de juntar tudo aquilo que é bom e reter apenas o que é bom, a gente conseguiria degustar mais, usufruir mais, conhecer mais a Deus. E a gente só vai conseguir isso quando Cristo voltar. Sim. Por isso que eu creio que quando Cristo voltar e a gente estiver no novo céu e nova terra, a gente vai ter algumas mudanças. Porque o nosso corpo, ele traz marcas do pecado. Eu falo fisicamente mesmo. Fisicamente, visualmente olhando. E eu não creio que nós teremos exatamente esse mesmo corpo quando Cristo voltar. Não creio. Quando Cristo volta e ele mostra as suas marcas nas suas mãos, dos cravos, aquilo tem um propósito. E é um propósito muito específico. Que não quer dizer que todos nós, quando voltamos... eu fui aniquilado por uma bomba atômica. Como que eu vou voltar? Eu nasci sem uma perna. Quando Jesus voltar, eu vou só ter uma perna? Não. Eu acho que nós vamos ter nossas características próprias, nossos símbolos. Mas aquilo que nos mancha, aquilo que nos marca, isso vai ser retirado. E é isso que vai nos tornar belos, porque nós refletimos daquele que é o belo. Então, se você acha seu marido, sua esposa bonito, no céu ele vai ser mais bonito ainda. Se você gosta de um café bem coado, gostosinho, naquela dosagem certinha, no céu vai ter uma coisa melhor ainda. Não sei se vai ser café, mas vai ter um trem bom demais para você tomar lá. Mas demais mesmo. A gente pode pegar, por exemplo, aquilo que foi criado, por exemplo, e que foi criado por mal. E visualmente poderia ser belo. Por exemplo, se a gente pegar a Torre de Babel, deveria ser algo fantástico. Algo de arquitetura, de construção fantástica. Naquela época, você construiu uma torre gigantesca. Se você pegar, por exemplo, um bezerro de ouro, quando Moisés estava subindo lá no monte, imagina você construir um bezerro de ouro naquela época. Devia ser, de fato, algo fantástico para se fazer. Mas você vê que aquilo está manchado pelo pecado? Aquilo tá entorpecido? Porque se nós fôssemos, de fato, sem a queda, sem o pecado, tudo aquilo que nós faríamos refletiria aquilo também do nosso Criador. Tudo seria belo, tudo seria bom. Giovana? Sim. Vamos tentar responder para a gente fechar essa questão do que é belo e do que não é belo. Antes da queda, tudo é belo? Beleza. Depois da queda, tudo é belo? Não. Por que depois da queda nem tudo é belo? Porque o pecado manchou. Mas nem tudo é belo por quê? Por causa do objeto e da pessoa que enxerga aquele objeto. São as duas coisas. Não é só por causa da pessoa em si, da criatura em si, mas aquele que enxerga também está manchado pelo pecado. Certo, não tinha barata, vamos lá. Sim, concordo, não com a barata. Mas exato, antes da queda, não havia nada que era feio. Porque o pecado ele manchou a natureza física. Mas o que eu estou batendo na tecla não é só a pessoa que é feia, ou a criatura que é horrorosa, aquele monstro no fundo do mar que é feio, mas aquele que enxerga aquilo também está manchado pelo pecado. Tudo está contaminado. Por isso que quando Cristo voltar, tudo vai voltar ao padrão que sempre deveria ter sido. Não vai existir ninguém feio. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter nada. E só não vai existir isso porque a gente vai o quê? Contemplar e viver nele. E ele vai ser a nossa energia, o nosso sustento. Todo mundo pacificou? Ou alguém? E é interessante isso que eles falaram, porque aquilo que de fato é profundamente belo e aquilo que é sólido mesmo, ele é atemporal. Se você pegar, por exemplo, pinturas, projetos de arquitetura, paisagens, a gente pega coisas de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Olha, por exemplo, as pirâmides do Egito. Eu acho um negócio fantástico, fabuloso. O negócio tem o quê? 3, 4 mil anos atrás. E a beleza perdura até hoje. Ao passo que se você pegar certas coisas artísticas que existem aí, elas não duram uma semana. Porque o tempo em si foi a prova para aquilo, se é belo ou não. Tá ali? Sim. Sim.
É verdade. É, bem lembrado. Vamos abrir lá em Gênesis. Eu vou só repassar aqui para a gente ver que esse contraste, hoje o que nós temos, essa pluralidade, ele foi simbolizado até em Gênesis. Olha, quando Deus criou, num princípio criou o quê? Céus e terra. Está vendo o contraste? A terra estava sem forma. Versículo 3. Houve luz. Por quê? Estava em trevas. Luz e trevas. E Deus vê que é bom. Aí Deus faz a separação. Depois há o firmamento. O firmamento faz a separação entre águas. Então você vê, existe luz, trevas, tarde e manhã, água de cima, água de baixo, terra e mar. No final, há o apogeu. Ao final, há aquilo que é a apoteose da criação. Que é o quê? O homem. E no homem também existe o contraste. Qual que é o contraste que tem no homem? Homem e mulher. Você já imaginou se só houvesse homem? Deus me livre. Ou só houvesse mulher. Aí acabou, né? Elas iam se sustentar, mas só homem não dá, não. Você está vendo que o contraste existe até na criação. E Deus fez aquilo para contrastar, para cada vez mais ter reflexos dele. E é interessante que o contraste, ele, assim como o pôr do sol, quando a gente está vendo o pôr do sol, é um encontro do quê? Assim que o sol sai, a lua consegue refletir. É aquele contraste de luzes que dá aquela imagem maravilhosa. Você está de frente para o mar, ou no alto da montanha. Com o homem é exatamente assim. O contraste do homem e da mulher, naturezas completamente opostas e distintas, há uma união ali. E essa união é pelo casamento. A união entre uma só carne entre o homem e uma mulher. Deus é tão fantástico, tão perfeito, tão criador, que ele coloca as duas criaturas mais contrastadas para se unirem. E qual que é o propósito de um homem e de uma mulher casar? Qual que é o símbolo aí? Alguém sabe? Deus quis que Adão e Eva se casassem para quê? Para encher a terra e multiplicar? Para quê? Mas isso apontava para quê? Isso. Você vê que Deus usa a pluralidade da criação para apontar tudo para quem? Para Cristo. Tudo que é criado aponta para Cristo. Veja, a história começa em Gênesis com um casamento. Casamento de Adão e Eva. E a história termina em um Apocalipse com um casamento. Casamento entre quem? Entre Cristo e a igreja. E é interessante que no casamento, lá em Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Vamos ver lá? Vamos abrir? É 5 minutos, né? Depois que bate o... Vamos abrir lá Apocalipse 19. Olha que interessante, hein? Vamos ver como é que vai vir esse noivo. Apocalipse 19, de 11 a 16. Vou ler. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E quem é? Jesus. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele é a sabedoria. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montados nos cavalos brancos, com vestiduras fininhas, líssimos. Sai de sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, esse é o noivo que vai se juntar com a sua noiva, que é a igreja. Vê o símbolo do casamento lá no Éden, ele finaliza com a imagem de Cristo com a igreja lá em Apocalipse. Deus usa a criação e a pluralidade das suas criaturas para apontar para Cristo e o casamento final entre Cristo e a igreja. Então, para finalizar, Piper diz assim: um homem no lazer não é diferente de um homem dormindo. Quando realmente deixamos nossa mente repousar e a gente passa a contemplar em um botão de rosa, ou uma criança brincando,
ou um mistério divino, a gente descansa e a gente é renovado. Sabe quando você está sentado brincando com uma criança, por exemplo, aquilo te traz alegria, tranquilidade, paz. É isso. É contemplar a beleza da criação de Deus. Sabe quando você está num lugar completamente deserto e você olha para a paisagem e aquilo te traz paz? Não é o lugar que te traz paz em si, mas aquilo que foi criado pelo Criador que te está trazendo paz. É isso. E que a gente possa contemplar a beleza da criação até que Cristo venha para que a gente, aí sim, contemple plenamente e perfeitamente todas as criaturas. Então, se você tem algum defeito físico, algum defeito de jeito, pensamento, algo no seu coração, tenha certeza e descanse. Quando Cristo voltar, essa mancha vai ser tirada por completo. Se você gosta daquele cafezinho coado, aquele cheirinho às 3, 4 horas da tarde, pode ter certeza. No céu, o horário vai ser certinho. O cafezinho vai ser perfeito. Se você gosta daquela comida bem gostosa, bem servida, no céu vai ser melhor ainda. Porque nada vai ser manchado pelo pecado. Amém?